Boa noite, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu pedi para o pastor Wagner, né? Esse momento de oração hoje foi mais longo, não foi? Geralmente é um momento curtinho, né? Foi mais longo porque eu pedi para ele, fique à vontade, porque provavelmente eu vou ter uma mensagem curta, tá? E tive uma certa correria hoje. Para quem não sabe, o nosso irmão José Henrique Agunzo faleceu hoje. Não sei se vocês estão sabendo. E aí tivemos atendendo ali a filha, né? A menina Sara está aí. A gente foi lá, eu e a Marta, para conversar com ela. Conversei com a Mari hoje, preocupados, né? E aí agora a Milene e a Martinha foram novamente para lá para dar um apoio para ela. E essas coisas assim, então foi uma correria, né? Porque eu estava no horário do culto, ela vinha para o culto, né? Ela pediu, disse que queria vir para o culto. Quando fomos lá, ela soube, naquele momento o pai faleceu. E que os irmãos orem, né? Pela família, para consolação. A mãezinha do Henrique estava chegando quando a gente estava saindo. Eu não estive no quarto, né? Não estive, porque a menina desceu e ali mesmo ela chorou muito ali embaixo, né? Então os irmãos orem, né? A Sâmula está vindo também, está em Ribeirão Preto, em Franca, né? Está vindo. Então eu falei, pastor Wagner, fica aí de prontidão né? Porque é isso, irmãos, né? É assim, né? Nós temos notícias agradáveis, mas temos também notícias tristes, né? Não é verdade? É assim que estava comentando no carro, a nossa vida aqui, né? Essa vida, essa existência tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. Por isso que a nossa pátria é nos céus. Ainda bem, né? Ainda bem, é nos céus. O nosso irmão José Henrique, né? Eu conversei, a gente crê, entende, né? Pelo testemunho dele. Para quem não sabe, ele estava lá na igreja do pastor Marquinhos já há algum tempo. De vez em quando eu fiz algum contato com o pastor Marquinhos, né? Também cheguei a ligar para o Henrique algumas vezes. Ele estava firme no Senhor, né? Inclusive tinha ido para um retiro espiritual logo no início e estava firme com o Senhor. Então nós entendemos, né? Que um dia nos encontraremos lá no céu. Amém, meus irmãos? Seja quando Deus nos chamar, né? Pela morte ou o arrebatamento, né? Aí Deus é quem sabe. Porque o Senhor Jesus está prestes a voltar. Amém, igreja? Eu creio. A gente sempre fala, né? Mas uma coisa que tem me chamado a atenção, antes de falar do texto, acho que eu já comentei aqui, o Senhor disse que há sinais, né? Ele falou sobre a figueira, que há sinais que Ele deixou na Bíblia, Ele deixou os sinais da volta dEle. E a gente fica meio assim, mas esse aqui eu não entendo, aquele ali, mas tem um que está muito assim, né? Não precisa nem desenhar, né? Ele disse que quando o Evangelho fosse pregado a todas as nações, aí seria o fim, aí ele viria. Lembram disso? Quando o Evangelho for pregado. E é interessante, o Evangelho está sendo pregado de uma forma tão rápida agora. Você não sabe, onde missionário não chega, a internet está chegando. Impressionante isso, né? Até a tal de inteligência artificial está sendo usada agora. Eu li sobre isso, para tradução da Bíblia em linguagens, em línguas, idiomas diferentes, que antes levava tempo, muito tempo. Hoje está sendo muito mais rápido. Então o Evangelho está sendo pregado, está chegando, irmão, rapidamente às nações. Por isso que eu digo, né? É lógico, eu acho, não posso afirmar, mas eu acho que alguns de vocês talvez nem verão a morte mesmo, né? Principalmente os mais jovens aqui. Eu acho, né? Eu não sei que Deus leve como jovem, espero que Deus dê anos de vidas para vocês e vocês participem do arrebatamento. Mas seja como for, né? Os que estiverem vivos, os que estiverem dormindo no Senhor, todos nós seremos naquele dia
levados para encontrar com o Senhor nos ares para todo sempre. Amém, igreja? Amém. É isso. Aí os irmãos aguardem, né, mais informações sobre o velório, o sepultamento. Eu quero ler para os irmãos, como eu falei aqui com o Wagner, né, só dar um texto aqui, no livro de Jeremias, capítulo 2. Só pôr uma aguinha aqui para mim. A continuação de João 17 fica para outra ocasião, tá? Hoje é mais algo breve, uma reflexão. Esse texto, Jeremias 1, versículo 13. Não foi por causa da notícia, antes da notícia, né? Bem antes eu tinha esse texto e pensei em pregar João 17, uma parte, e também comentar esse texto junto com João 17, fazer um link, mas vamos só com um link agora, né? Diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, ou 2 maldades, diz outras versões. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. Eu disse antes de eu saber por quê. Quando a gente tem uma notícia assim, nosso coração fica quebrantado, não fica? A gente fica sensível, a gente pensa, puxa, um dia eu também vou me encontrar com o Senhor. Mas eu tinha esse texto antes disso. E eu quero chamar a atenção para a nossa vida. A vida que Deus nos deu. Ontem fizemos um passeio com a nossa célula, né? Passeio muito bom. A dona Iracema, mãe da Lívia, nos convidou para ir lá para Miracatu, abriu as portas lá da casa dela, passamos o dia lá. E aí, à noitinha, diante da fogueira, nós falamos exatamente sobre isso. Que naquele momento nós estávamos ali, por graça e misericórdia de Deus, porque a vida é um dom de Deus. Nós estávamos ali com o nosso coração batendo, respirando, porque Deus assim queria. E aí falamos sobre o propósito de Deus para a nossa vida também. É bom a gente entender isso. Deus nos deu a vida. E a vida é um dom que Deus nos deu com um propósito. E nós lemos sobre isso. Para que nós vivamos para o louvor da sua glória, em comunhão com Ele, todos os dias de nossa vida. Todos os dias. Só que esse povo cometeu 2 erros gravíssimos. Eles abandonaram o Senhor. Imaginem, a fonte de água viva, o pastor Wagner falou. Abandonaram a fonte de água viva. Viraram as costas para a fonte da vida. A fonte da vida, abandonaram. Hoje há pessoas que fazem isso, estão fazendo isso, né? E outros que infelizmente, mesmo conhecendo a verdade, também viram as costas. E outros que, mesmo tendo se convertido, deixam o seu coração esfriar de tal maneira que vão se afastando da fonte da água viva. E cometem um mal, cometem um grave erro quando assim fazem. Na verdade, pecam contra o Senhor. E esse texto fala: eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E sabe o que fizeram? Além de fazer essa burrice, fizeram outra, né? O texto não fala isso, eu que estou aqui, né? Cavaram as suas próprias cisternas.
texto deve estar ali, não está, né? Ela já pôs, né? Mas tu não precisa pôr de novo, não, pode ficar tranquilo. Cavaram suas próprias cisternas, mas cisternas rachadas, que não retêm água, vão morrer de sede, porque as cisternas que eles cavam não retêm águas, não tem como. E nós também, quando nos afastamos do Senhor, da comunhão com Deus, costumamos cavar cisternas, só que elas todas são rachadas, e nenhuma delas retém as águas, não satisfazem o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração no profundo dele, e ficamos sempre vazios. Dá para entender isso, irmãos? Esse é o mal que eles fizeram. E aí tem um texto mais lá na frente que diz assim: compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. Veja, compreenda. É muito mal isso. É mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus. Não adianta. Isso é para todo mundo. Isso é lei espiritual. Imutável. Imutável. Ninguém muda isso. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Palavra temor, né? Esse respeito profundo que nos leva à obediência. E na verdade, temor é temor mesmo. Temor de Deus, entendê-lo como juiz, entendê-lo como aquele Deus, como disse o apóstolo Paulo, devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Mas é um Deus bondoso, é um Deus que é amor. Então, nosso coração, como crente, deve amar e temer a Deus, as duas coisas juntas. Um temor diferente, que não nos faz ter medo no sentido que a gente costuma, mas ele nos faz nos prostrarmos em adoração, em louvor, em reconhecimento da grandeza de Deus, em quebrantamento, entender, puxa, Senhor, eu não merecia isso. Como diz o hino, né? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Vocês já ouviram esse hino? Não sei por que o amor de Deus a mim se revelou. Por que Deus revelou a sua graça salvadora a mim? Eu não sei, eu não merecia. Você merecia? Eu não. Esse é amor, esse é o reconhecimento. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, nos faz andar de forma e viver de maneira sábia, obedecendo os mandamentos do Senhor. O temor do Senhor nos faz andar em retidão. O temor do Senhor nos faz nos afastarmos do pecado, cujo salário é a morte. O temor do Senhor nos guarda o coração. Então aqui ele diz: abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. Mas eu vou ler um outro texto ainda, né? Que a palavra de Deus nos dá. Diz a palavra do Senhor. Só pegar aqui o textozinho. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim, eu quero aqui. A palavra foi dita. Nós precisamos, meus irmãos, andar no temor do Senhor.
E nós sabemos, como já foi dito, que em nós mesmos não há poder para isso. Porque a natureza humana pecaminosa não consegue obedecer a Deus. Mas pela graça de Deus que em nós está, e sobre nós está, pelo Espírito Santo que em nós habita, nós podemos então andar em comunhão com Deus e viver uma vida que o agrada no temor do Senhor. Amém? Então, como isso fazemos? Nós clamamos ao Senhor, como aqui nós fizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, derrama do teu poder, da tua graça sobre mim, me faz viver para o Senhor, me faz viver em comunhão contigo, me faz viver uma vida que te agrada, Senhor. Você ora, você pede, porque é uma necessidade, e você pede àquele que provê essa graça que eu e você necessitamos, porque a graça é abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há uma graça sobre nós e em nós, que para nossa alegria nos faz viver em comunhão com o Senhor, nos faz viver para o louvor da sua glória, nos faz viver uma vida em que Ele pode dizer, como disse para o Filho, o unigênito, o único, Ele disse: eis aqui meu Filho, que Ele disse para Jesus, o Pai, né? Em quem me comprazo. Mas é uma frase que também é interessante, importante, que Deus diga para todos nós: eis aqui um filho, uma filha minha, de quem me agrado. Amém, irmãos? Amém mesmo? Você deseja isso? Eu também. Que Deus esteja dizendo isso acerca de nós. E se não estiver, que tenha misericórdia de nós e diga de nós: eis aqui um filho, uma filha minha, que vive para o louvor da minha glória, com todas as imperfeições. Amém? Tá? Porque o Tiago diz: tropeçamos em muitas coisas. Então esse texto diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É um texto muito importante da palavra de Deus. Eu quero agora vou agora só dar uma pitadinha ali, né? Pitadinha de sal não é, né? Mas uma pitadinha da palavra de Deus em João 17, que eu tenho um pouco de tempo, na oração do Pai, de Jesus, desculpe, por nós ao Pai. Vou repetir algumas coisas. A importância da oração. Para nós vivermos essa vida que Deus quer que a gente viva, para nós estarmos vivendo uma vida que não esteja como é que eu posso assim falar? Uma vida que seja uma vida com o Senhor, não uma vida que vá se afastando do Senhor, para que não haja esse risco, né? O risco sempre vai haver, mas para que não haja essa como é que eu posso, falando a palavra, estou um pouco cansado da minha mente, hoje fiquei cansado também, que não haja essa possibilidade, podemos assim dizer, né? Que isso não aconteça, melhor dizendo, de vivermos afastados do Senhor, ou estarmos nos afastando de Deus, que Deus não permita, que Deus nos guarde disso, tá? E Jesus orou por nós sobre essa questão. Então nós precisamos levar uma vida de oração, os irmãos já sabem, e uma vida, irmãos, que leia a palavra. Por favor, meu irmão, olha só, né? O apóstolo Paulo disse: eu rogo, né? Eu não chego aos pés do apóstolo Paulo, mas vou dizer: eu rogo, meus irmãos, eu rogo, meu irmão, leia a palavra, coma isso com a sua alma, com o seu coração. Coma deste pão, desta água, beba, coma da palavra, porque ela vai livrar você de se afastar de Deus. Guardei a minha palavra, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Esta palavra, ela tem o poder de guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Por isso, leia. Encha a sua alma da verdade da palavra de Deus, porque ela é cura para a sua alma, ela é força para a sua alma, ela é sabedoria para a sua alma. E ela tem paz. Essa paz que excede todo entendimento vem pela palavra de Deus, porque ela é o instrumento que o bendito e amado Espírito Santo usa para abençoar a nossa vida, para nos fortalecer, para nos santificar, para nos curar espiritualmente. Então leia a palavra, decore até, guarde no coração, viva a palavra. E Jesus orou. Jesus disse: Pai, chegou a hora, chegou o tempo. Essa palavra, eu vou estar pregando às vezes em João 17, porque eu tenho lido João 17, é uma maravilha isso. É uma maravilha a citação de Jesus. Pai, chegou o tempo, há tempo para todas as coisas. Sabia? Para nós às vezes não há, né? Mas para Deus há. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Não é assim? Tempo para chorar, tempo para se alegrar. E assim é. Há tempo, irmãos. Há tempo. Inclusive na igreja, algumas pessoas não entendem isso. Por que já não foi feito isso? Porque há tempo para todas as coisas. E a gente, o servo de Deus, seja ele quem for ali, né? No seu ministério, no seu trabalho, ele deve procurar em oração estar atento para isso. O tempo de Deus. Tempo de ficar, tempo de sair. Tempo de andar, tempo de se sentar. Tempo de correr, tempo de descansar. Há tempo, e a gente precisa estar aprendendo isso. O tempo do Senhor para nossas vidas. E o Senhor, ele falou, Jesus: Pai, chegou o tempo, chegou a hora, glorifica o teu Filho. O Senhor Jesus iria ser glorificado na cruz do Calvário, amém? Também na ressurreição, amém? Também na ascensão, subida aos céus, amém? E também lá à direita do Pai, amém? E é glorioso, né? Isso. A pessoa de Jesus é gloriosa. Nós temos um Salvador glorioso, cheio de glória. Entende isso? E ele disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique também. Porque o Pai também seria glorificado na crucificação, na ressurreição, na ascensão aos céus. Está sendo glorificado agora pela sua igreja, graças ao sacrifício de Jesus. Temos uma igreja na face da terra, uma família de Deus, homens e mulheres, lavados pelo sangue do Cordeiro, salvos pela graça, que têm a vida eterna. Que isso glorifica o Pai. Aquele livro diz, né, que faz o Pai sorrir, né? Isso faz Deus sorrir, se alegrar. Vocês não sabem disso? Não sabem disso? Que nós somos uma alegria para o Senhor, quando o Senhor nos vê em Cristo, salvos pela graça, eleitos para morarmos na eternidade com Ele nos céus para sempre. Isso enche o coração do Pai e do Filho de alegria. Isaías já falava sobre isso em 53. Você lê o final de Isaías 53, você vai ver. Pois lhe desse, sim, para que o teu Filho te glorifique. Então é isso, queridos. Você deve acordar de manhã já com essa expectativa: Senhor, a coisa que eu mais quero hoje é viver para o louvor da tua glória. É isso. Não é ganhar aquilo, ganhar isso. Olha, hoje vai ser meu aniversário, hoje vai ser não sei o quê, hoje vai ser a promoção no serviço. Não, isso tudo é bênção de Deus, mas o melhor de tudo é que hoje ou amanhã de manhã você vai acordar para o louvor da glória de Deus. Isso é o melhor de tudo.
Que Deus encha o nosso coração, que Deus encha, que o Espírito Santo encha o meu coração e o seu dessa expectativa e dessa intenção de viver todos os dias, todas as horas, todos os momentos para o louvor da glória do nosso Deus. É isso a salvação. Isso é vida eterna em Cristo, irmãos. Isso é a igreja do Senhor. E aqui diz, pois lhe deste autoridade, ele orando ao Pai. Não esqueça de orar ao Pai. Jesus nos ensinou, deu exemplo. Pois lhe deste autoridade ao Filho Jesus sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna, já falamos, é bom a gente ter esse entendimento, não é só uma vida que vai durar para sempre, também é, mas é uma vida de comunhão. Vida eterna é esta, que te conheçam, ó Pai, que tenham comunhão contigo, que estejam em comunhão, que te conheçam. E o Filho, conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É bonito esse texto, porque eu quero ler para os irmãos. Eu gosto de 1 João. As minhas filhas lá em casa, pai, vai ler de novo João. Eu gosto de ler muito João, eu gosto. Não que eu não leio o resto, tá? As outras coisas. Aqui, esse texto, João fala assim, nós, escrevendo à igreja, diz, proclamamos o que vimos e ouvimos. Olha o que ele fala para os irmãos que estavam ouvindo, lendo aquela palavra e ouvindo. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Sobre comunhão. E nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Aqui em João 17, ele vai dizer a mesma coisa, nesta oração de Jesus, porque a oração é de Jesus, e aqui em João vai dizer a mesma coisa. Quando o Senhor Jesus, em João 17, fala assim, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele diz, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Depois ele fala, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Olha só, eu neles e tu em mim. A comunhão, Pai, Filho e nós. Vocês percebem isso aqui? Estão percebendo? Em João 17, tem essa ideia aqui. Esta é a vida eterna, que te conheçam, que tenham comunhão contigo, ó Pai, e tenham comunhão comigo, e tenham comunhão uns com os outros. Na verdade, é isso, amor, pelo Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, e uns para com os outros. Esta é a vida eterna, que te conheçam, que tenham comunhão. Mas ele falou antes, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Será que todos que estão aqui sentados esta noite me ouvindo já têm a vida eterna? Vocês já se converteram a Jesus Cristo? Já nasceram de novo? Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se todos vocês já se converteram, receberam Jesus de verdade no coração como Senhor e Salvador, a Bíblia afirma, e ninguém pode negar, que você tem a vida eterna em Jesus Cristo. Mas se isso não aconteceu, eu apelo a você, eu peço encarecidamente, se converta a Jesus Cristo esta noite ainda. Entregue a sua vida a Jesus, peça perdão dos seus pecados, creia no sacrifício de Jesus Cristo por você na cruz do Calvário e seja salvo pela graça de Deus. Eu peço, Deus ordena. Deus não pede, Ele ordena que você faça isso. Atos fala, Deus ordena a todos os homens que se arrependam, E continuando, diz assim, sim, já que o Senhor, o Pai deu autoridade, ao Filho sobre toda a humanidade, e Ele disse, então para nós, vão e façam discípulos de todas as nações. Lembram? Porque estou com vocês todos os dias. Mas ele disse uma coisa antes, que ele tem autoridade sobre os céus, nos céus e na terra, não é isso? É isso? Ele é autoridade. Então, olha só,
pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Já que o Senhor Jesus, nosso Salvador, o Senhor desta igreja, o Senhor da nossa vida, tem autoridade no céu, sobre os céus e a terra, e já que Ele disse para nós, vão e façam discípulos, o que é que nós devemos fazer? Dizer para Ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga bem alto, Senhor, não, fala só se for de coração, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o Senhor tem autoridade. Há vidas para serem salvas. Há um cântico, eu gosto dos cânticos antigos, há um cântico que fala isso. Ele fala, faz-me fiel, Senhor. Né? É um cântico em inglês, né? Faz-me fiel, keep me true. Alguém já ouviu esse cântico? Keep me true, né? Ó Senhor, ó Lord. Aí depois ele vai falando, né? Há vidas para serem ganhas. Há uma corrida para ser corrida, né? A corrida da vida cristã. E há vidas para serem ganhas. Senhor, faz-me fiel. Faz-me fiel. Keep me true, ó Lord Jesus. Keep me true. Faz-me fiel. Tá? Então, que Deus nos faça fiel. Que Deus nos encha, irmão, cada um de nós, do seu amor, do Espírito Santo. Como o pastor Wagner falou aqui, que no nosso coração esteja uma chama cada vez crescendo mais, uma chama incendiando o nosso ser, para que nós possamos viver para a glória dEle, viver em santidade, buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, e estarmos ganhando vidas para Cristo, levando pessoas a Cristo, para que também tenham a vida eterna, meus irmãos. É isso. É isso, aqui no nosso bairro, nesta cidade, nesta região e até os confins da terra, que esta igreja seja uma igreja que ganhe muitas vidas para Jesus. E eu não estou falando para trazer tudo para cá, não, irmão. Tem gente que está evangelizando, às vezes no hospital. Tem irmãos aqui que evangelizam em outros lugares. O Toninho tem um testemunho. Eu vou chamar você para dar o testemunho. Evangelizando no emprego, no serviço lá, né? Mas as vidas são salvas para Jesus e vão para outras igrejas lá. A gente, não é isso, tá? Lógico, aquilo que puder vir para cá, né? A gente se sente feliz, né? Batizar pessoas. Mas é isso. A igreja precisa, nós precisamos, irmão, ter no coração essa chama. Olha, queremos ser uma igreja missionária. Amém, igreja? Não queremos outra coisa, não aceitamos outra coisa. Uma igreja que ganhe vidas aqui e até os confins da terra. Esta igreja, ela pode fazer muito ainda nas mãos do Senhor, porque aqui foi dito o versículo, né? Que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos. E nós temos pedido. Eu tenho pedido, Senhor, usa-nos como igreja. E eu creio de todo o coração que isso vai acontecer. E aí o Senhor termina: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Bonito isso. E eu lembrei quando o Pai fala, né? Quando Jesus fala, naquela lá em João 4, ele diz, quando os discípulos apareceram, né? Ele fala, Senhor, você não vai comer. Estava falando com a mulher samaritana, depois os discípulos apareceram, e o Senhor não vai comer. Ele disse, eu tenho uma comida. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai e cumprir a sua obra. Jesus está falando, o meu desejo maior é fazer a vontade do Pai e cumprir a obra que Ele deu para eu fazer. Que seja assim na minha vida e na sua. Que o nosso maior desejo de coração, irmãos, que Deus faça isso acontecer dentro de mim e de você. Que isso seja um fato no meu coração e no seu. Que o nosso maior desejo seja esse: fazer a vontade de Deus e cumprir os propósitos dele para a nossa vida, fazer a sua obra. Amém, meus irmãos? E agora, Pai, disse Jesus, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Nós servimos a um Salvador glorioso.
vamos viver de forma digna disso. Amém? Vamos estar orando para encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, oh Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Realmente não merecíamos, Senhor, e não merecemos tão grande dádiva dos céus, a vida eterna em Cristo. Nunca mereceremos, Senhor. Ó Deus querido, nós nem entendemos muito bem a grandeza disso tudo, Senhor. Nós nem conseguimos entender a glória disso tudo, Senhor. O apóstolo Paulo até orou, Senhor, para que aqueles irmãos pudessem entender a profundidade, a altura, a largura, a extensão do amor de Deus. Oh Pai amado, obrigado, Senhor, por esse amor tão grande para nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Deus, e nós pedimos, por favor, enche o nosso coração da verdade da Tua palavra. Revela-te a nós pela Tua santa palavra. Que o Espírito Santo, Pai, esteja nos enchendo, Pai, das verdades do Senhor. Na verdade, que o Espírito Santo esteja nos enchendo da presença dEle em nós. Que a presença do Espírito é a presença de Cristo e do Pai também em nós. Oh Deus, nos abençoa, Senhor. Nos enche, nos enche, nos enche do Teu amor, Senhor, da Tua verdade, da Tua paz, da Tua alegria. Senhor, vai fortalecendo a cada um de nós mais e mais e mais. Deus, vai nos santificando, nos santifica, Senhor. Nos santifica, Senhor. Nos santifica, Deus. Pai querido, nós Te damos graças, sim, por todas as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Mas a bênção maior é a bênção de ter o Senhor como nosso Deus e nosso Pai. A bênção maior, Deus, é a comunhão contigo, é a Tua presença em nós, Senhor. Oh Deus amado, oh Deus querido, que cresça dentro de nós, Pai, a visão da Tua glória, Senhor. Pai, abençoa-nos como igreja, perdoa-nos, Pai, nossas fraquezas, perdoa, Senhor, nossos erros, perdoa nossos pecados. Ó Deus querido, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai. Ó Deus, nos leva a fazer a Tua santa vontade. Ó Deus, nos usa como igreja, Pai, que a Tua vontade seja feita nesta igreja, Senhor amado. Ó, que esta igreja seja uma igreja que exista, que viva para o louvor da Tua glória. Senhor, nos usa, Senhor. Pai, fortalece o amor fraternal, Pai, que ele se aprofunde em nós, por favor, se aperfeiçoe, Pai querido, em nós. Ó Deus, fortalece, Senhor, que seja abundante o amor pelo Senhor, o amor a Deus amado, pelo Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, Pai, porque louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus único e verdadeiro, Pai. Louvado seja, Pai, que nós estejamos louvando ao Senhor com nossos lábios, com nossas vidas, todos os dias de nossas vidas. Ó Pai amado, como precisamos de Ti, como precisamos da Tua graça, Pai, para que essas coisas, Senhor, que são coisas do céu, que a Tua palavra fala, sejam reais, verdadeiras, sejam um fato em nossas vidas, Pai. Nós desejamos, nós precisamos, nós devemos e nós pedimos
clamamos a Ti, aviva-nos, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Que Deus abençoe, tá, irmãos? Cada um de vocês.